Como é possível que de todas as mulheres que já existiram nesse mundo, em todas as civilizações e culturas em todos os tempos, as únicas que não saibam isso sejam as de hoje? Da nossa civilização contemporânea, nessa faixa etária, são as únicas em todos os tempos, em todos os lugares da humanidade, que não sabem fazer absolutamente nada para auxiliar num parto. Percebe que, de uma certa forma, isso meio que destrói todo o senso de progresso, toda a ilusão de superioridade, toda a ideia de que nós temos um avanço significativo quando a gente vai para o elemento mais crucial e mais restrito, que são os indivíduos, porque passamos por uns estágios de desenvolvimento tal que fez com que hoje pode acontecer o que a gente vê nessa série. Saudações, eu sou Marcos Valério XR, no dia 13 de março de 2025. Acabei de ver o episódio 6 da segunda temporada da série Yellow Jackets. E eu estou chocado, fazia muito tempo que eu não chorava com um episódio realmente comovente. A série toda é muito boa, mas eu diria que esse episódio, ele sozinho, mesmo que a série não fosse boa, esse episódio sozinho justificaria assistir a série inteira. Bom, infelizmente eu nunca fiz um vídeo, apesar que eu pretendia, inclusive até na minha pasta de projetos para fazer vídeos, né? Tem lá uma pastinha de Yellow Jackets, mas eu fiz um vídeo da série The Wilds, que está aqui e que a qual Yellow Jackets evidentemente é muito parecida, né? Porque ambas as séries lidam com a ideia de você ter um grupo de moças jovens, adolescentes ou pré-adultas, que se veem numa situação, após um acidente aéreo, de ficarem num ambiente isolado, né, com as devidas diferenças. Em The Wild são 9 moças, ou 8 na realidade, que ficam numa ilha deserta após um acidente aéreo, e no primeiro episódio você já desconfia, mas logo no segundo já fica claro que não foi um acidente. Elas foram colocadas lá de propósito com o objetivo de fazer um experimento social de viés feminista. Essa é a premissa da série. Série excelente, eu adorei The Wilds. Teve uma segunda temporada, quando eu fiz o vídeo ainda não tinha saído, mas a segunda temporada também é excelente. Infelizmente não vai ter uma terceira, mas até que a série se fecha, ela consegue dar um fechamento bom tanto da primeira quanto da segunda temporada, então vale totalmente a pena assistir. Se fica com aquele gostinho de quero mais, mas a história meio que dá uma fechada boa. E Yellow Jackets tem a premissa parecida, só que dessa vez é um time de futebol feminino, de estudantil, né? Tá viajando para um campeonato e também cai, só que dessa vez numa região do Canadá ou Estados Unidos, nem dá para saber. Esse avião cai lá, né? E dessa vez não são só moças, porque tem um homem adulto e 2 rapazes que também sobrevivem, mas a maioria são moças. Infelizmente tem um problema, uma falha na série com relação à quantidade de moças que sobreviveram, assim, que não fica muito claro até. Bom, eu escrevi sobre Yellow Jackets no meu Facebook, tá, tem esse texto lá, comentando a primeira temporada. Infelizmente eu não comentei esse aspecto mais problemático de que algumas atrizes ficaram de pano de fundo assim, e não foram devidamente desenvolvidas, o que gerou uma situação muito ruim na primeira temporada. Parece que isso não afeta a qualidade excelente da série. Nessa segunda temporada eles tentaram compensar isso. Se você viu Lost, você vai notar, por exemplo, que Lost tinha vários personagens de fundo assim, que nunca tiveram destaque, mas eles estavam sempre lá, eram sempre os mesmos atores. Tanto que os fandoms de Lost, né, você tem lá esses personagens meio que identificados, assim, né. O que acontece em Yellow Jackets na primeira temporada é que tem esses personagens de fundo, mas em um determinado momento elas desaparecem e de repente aparecem de novo. É uma confusão danada. Mas isso é irrelevante, eu não vou ler o texto aqui, eu não vou comentar mais sobre isso, mas eu só queria dar esse pano de fundo básico, né. De qualquer modo, eu também estou achando a série excelente, eu gostei muito da primeira temporada, estou achando essa também ótima, série divertidíssima em vários aspectos, tanto no aspecto dramático, quanto no aspecto até cômico, né? Tem muitas coisas engraçadas, e tem esses momentos mais pesados, e esse realmente foi muito impressionante. No caso, se The Wilds foca basicamente numa experiência social feminista, porque o objetivo da experiência era tentar ver se essas moças conseguiriam criar, não só sobreviver, mas criar uma comunidade, assim, uma sororidade eficiente e ser comparada com uma outra experiência que só aparece na segunda temporada, que é dos rapazes sobreviventes, só que acaba dando tudo errado por uma série de fatores lá, e a ideia é mais assim realista, não tem nada de nenhuma ruptura com a realidade, a não ser o fato de ser socialmente inverossímil, né? Porque é muito difícil acreditar que alguém teria coragem de fazer uma experiência daquela. Já em The Yellow Jackets, não, é um acidente mesmo, elas se perderam lá. Já fica logo no primeiro episódio, fica claro que eles ficaram por 19 meses e passaram por situações assim, absolutamente terríveis que nunca foi revelado e vai sendo revelado aos poucos ao longo da série, até que algumas coisas ficam evidentes. Elas tiveram que recorrer a canibalismo para sobreviver.
especialmente quando chegou o inverno, né? Parece haver um elemento sobrenatural, mas ainda não está claro, não está certo, porque pode ser apenas a alucinação dos personagens, a doença mental de uma outra lá, o trauma causado pela situação, né, que levaria a ver visões. Já visto no meu vídeo sobre Nós Nunca Vencemos as Lendas, né, te coloca em situações precárias para ver o que acontece, então é um pouco ambíguo. Não sei como é que vai ser nos próximos episódios. Ambas as séries se passam em 3 tempos, né? Tem momentos anteriores ao acidente, tem os momentos durante o momento em que elas estavam perdidas em um determinado local lá, e tem os momentos posteriores, com a diferença de que em Yellow Jackets esses momentos posteriores são tipo 20 anos depois. O que exige o uso de atrizes diferentes, né? Que aliás é um ponto baixo da série, que eles utilizaram atrizes que não se parecem muito nas suas versões adultas e as versões adolescentes. De qualquer modo, o ponto que eu quero trazer aqui é que em Yellow Jackets, uma dessas moças já estava grávida, né? Ninguém sabia que ela estava grávida, na verdade, nem mesmo ela sabia, mas ela engravidou antes de viajar, inclusive. E essa criança desenvolve e nasce lá nesse ambiente selvagem, né? E aí que remete ao ponto que eu quero tratar aqui, né? Tem um determinado momento onde vai ter o trabalho de parto, eles estão numa cabana, eles acharam uma cabana na floresta, na qual lhes permite sobreviver com algum conforto. A cabana tem lareira, tem bastante lenha para queimar, tem até arma lá, eles não sabem de quem é, que deixou essa cabana lá. O desafio em Yellow Jackets é basicamente sobreviver à fome, né? Porque tem uns ataques de animais selvagens também, que em alguns momentos são bastante dramáticos, mas em outros, esses animais selvagens acabam sendo a solução do problema da fome, até que chega o inverno, né? E a situação fica muito mais complicada, e a questão é como que eles vão sobreviver a essa situação, né? E ao passo que em The Wilds a questão é outra, né? É mais sobreviver à exposição ambiental. Elas não têm um ambiente mais protegido que nem tem em Yellow Jackets, mas em compensação também o ambiente que elas estão não tem animais selvagens perigosos, a não ser os marinhos, né? Como elas estão nessa cabana, e o desafio maior passa a ser conseguir comida. Então é claro que morre uma aqui, morre outra personagem ali, mas nesse momento que chega na hora do parto, além desses 2 rapazes e desse homem adulto que inclusive perdeu uma perna no acidente, não pode fazer muita coisa, tem lá de 10 a 20, umas 15, talvez um pouco menos, moças adolescentes, e todas elas em idade reprodutiva, evidentemente, todas elas poderiam estar grávidas já, né? E o fato é que a moça entra em trabalho de parto e absolutamente ninguém sabe o que fazer. É interessante a cena, porque tem toda uma discussão perguntando o básico, se tem que pegar água quente, se tem que pegar pano, se tem que fazer isso. Basicamente elas repetem aquilo que todo mundo, assim, o senso comum, mesmo a pessoa que nunca passou perto de uma sala de parto, sabe, você tem que pedir para você respirar, para empurrar, para fazer essas coisas todas. Mas no sentido mais prático, nenhuma delas sabe fazer nada. Curiosamente o episódio até começa com uma cena, quando eles ainda estavam na escola antes do acidente, né? Onde esse mesmo professor mostra um vídeo lá de um parto, né? É curioso, porque eu também, a primeira vez que eu vi um parto em vídeo foi na escola, na verdade foi no cursinho, né, do pré-vestibular. Foi a primeira vez que eu vi de fato um parto em vídeo, né? Bom, mas aí eu agora já vi 5, né? Tenho 5 filhos, apesar de que um dos partos nem foi da minha filha, né? Porque teve um que eu fui impedido de entrar, antes de existir a lei que garantia acesso, e impedido por estupidez, porque não tem nenhum problema com isso, mas eu acompanhei elas, eu ajudei a fazer o parto, um dos partos da minha irmã em casa, né? Então eu tenho experiência, 2 partos normais, 3 cesárea. Bem, eu saberia o que fazer, eu saberia mais do que aquelas moças que estão naquela situação ali, né? Apesar de que também não seria nada fácil. Mas o fato é que ali você tem essa situação, né? Mais de 10 moças, 10 a 15, num momento tal onde a moça está em trabalho de parto e elas estão completamente perdidas. E aí é que está o ponto. Isso é inédito na história da humanidade. E sim, eu acredito que seja exatamente isso. Se for acontecer situação similar a essa no nosso mundo real, na nossa sociedade, eu vou até mais longe, vai ter muitas mulheres adultas também não vão saber o que fazer. E isso não tem paralelo ao longo de toda a história humana. Em todos os lugares, todas as culturas, por mais primitivas que fossem, ou até as civilizações mais desenvolvidas, de todos esses mais de 100 bilhões de seres humanos que já viveram na Terra, a única onde essa situação pode acontecer é a nossa. Que nós temos uma situação tal onde essas moças chegam a essa idade sem ter nenhuma experiência no assunto e podem ir até muito mais, né? Sendo que em qualquer outro contexto, qualquer uma daquelas moças aí já teria pelo menos acompanhado mais de um parto. Porque a gravidez e a reprodução e o parto em si geralmente eram feitos em casa, eram feitos de forma bastante comunal, né? Pelas mulheres da família, as amigas, as vizinhas,
E de modo que qualquer moça nessa idade reprodutiva, que se é que já não tivesse casada, e se já não tivesse tido seus próprios filhos, ela já teria passado por essa experiência várias vezes. Ela já teria pelo menos visto. Muitas delas já teriam sido treinadas até para ajudar. Ou seja, isso é uma simetria, uma inconsistência muito curiosa, né? Porque nós temos hoje uma civilização muito mais sofisticada e cujos conteúdos culturais também são mais sofisticados. Nós temos conhecimentos superiores em vários aspectos às de quaisquer outras épocas passadas e com um sistema educacional mais avançado, as mulheres bem instruídas, e no caso dessas moças jovens, moças em idade reprodutiva, mesmo que eles não sejam adultas, né? E apesar de tudo isso, isso é uma experiência que elas não têm, pelo modo como a sociedade se desenvolveu, de tal forma que sim, se você pegar uma amostra aleatória de mulheres jovens dessa mesma idade e colocar numa situação daquelas, sim, vai ter, é fácil chegar numa situação onde elas não vão ter a menor ideia do que fazer, ao passo que as suas mães, as suas avós, as suas bisavós, todas sabiam. Ou seja, um conhecimento prático que foi perdido. E veja só, evidentemente não vamos comparar a nível coletivo com a nível individual, porque a nível coletivo é claro que a nossa sociedade está muito mais avançada em vários aspectos técnicos, né? Você vai encontrar não apenas hospitais muito sofisticados e muito avançados, mas até mesmo pessoas que fazem parto em casa, como as doulas, por exemplo. Ou seja, você não vai ter dificuldade nenhuma de arranjar na nossa sociedade pessoas que sabem fazer parto, inclusive homens. Mas você teria muita dificuldade a encontrar pessoas que conviveram com esse tipo de atividade de forma orgânica, a ponto de ser uma coisa normal, ser uma coisa natural. Moças grávidas se produzindo em casa, era perfeitamente natural no passado. E hoje não é mais. E apesar de todo esse nosso avanço social, cultural em vários aspectos, se uma situação dessa se der, nós teremos essa coisa que seria absolutamente improvável no passado. Até as freiras tinham noção de como fazer um parto. E eu fiquei muito curioso, cara, nunca tinha pensado nisso, né? E isso não é pouca coisa, porque não é um conhecimentozinho qualquer, porque nós não sabemos mais como fazer o fogo assim, ao modo primitivo, ou como cozinhar um determinado. Não, é a coisa mais fundamental, é a reprodução da vida humana. Não é uma coisa qualquer, não é um conhecimentozinho que você pode dispensar. Nós, de uma certa forma, entre aspas, por favor, industrializamos a reprodução nesse nível, né, de agora os partos serem feitos em hospitais, né, predominantemente. Quer seja por partos normais ou partos por cesárea, né? Hoje em dia não existe mais o fórceps, né? E apesar de todo esse avanço, esse conhecimento que foi jogado para a malha coletiva e desenvolvido a um nível médico e científico mais avançado, ao mesmo tempo ele foi perdido na esfera individual, até porque a idade de reprodução foi sendo cada vez mais adiada, especialmente nas camadas mais favorecidas da população, e o resultado é esse aí, essa reflexão que ficou jogada para essa situação desse filme, né? Nós podemos observarmos que, apesar de todos os avanços, as moças jovens e muitas mulheres adultas de hoje, em grande número, não sabem algo que todas as outras de todos os tempos, em qualquer lugar, qualquer cultura, civilização, mesmo as tribuzinhas mais isoladas do mundo, sabiam, seriam capazes de fazer alguma coisa. Claro que depois que se torna mãe as coisas mudam, né? Com certeza minha esposa, minha irmã tem perfeitas condições de ajudar alguém que esteja no trabalho de parto, pelo menos no sentido do conhecimento básico, assim, né? Se vai ter controle emocional de outra história. Mas é interessante ver, né, nesse momento onde é mostrado esse vídeo lá na escola, né, a reação, né, das músicas, eles não querem nem olhar, e que foi inclusive a experiência que eu tive também quando eu vi esse parto, foi mostrado no cursinho que eu estava fazendo ali, né? O fato que, curiosamente, foi a maioria das moças que ficaram agoniadas, assim, né? Eu sempre fui sangue frio para ver as coisas assim, em vídeo, até ao vivo, não tem problema com isso não. Consigo ver sangue, consigo ver pessoas visceradas numa boa, não gosto, acho desagradável, mas eu vejo, né? Não sinto abalo maior para poder me impedir de fazer qualquer coisa. Filmei, tirei foto de todos os partos que eu tive, tá tudo gravado aqui. Posso ter, não vou publicar não, mas poderia mostrar todo um manual de como realizar o procedimento, assim, só com as imagens que eu mesmo fiz, ou pessoas que fizeram junto comigo, assim, quando eu estava desenvolvendo lá todo o processo, né? Penso até em publicar qualquer dia desses um vídeo do primeiro banho da minha filha, que é praticamente um curso de como dar banho em bebê recém-nascido. Bom, sim, eu não vou dar muito spoiler, mas por sorte o parto acaba sendo realizado, né? Mas se você vê a série logo do começo, fica meio que evidente
que essa criança que nasceu lá, que isso já fica claro desde o começo do primeiro episódio, mas fica evidente que a criança que nasceu lá não pode ser a filha que ela tem depois de adulto, né, porque não bate. Então já fica implícito que esse bebê que ela teve lá na floresta ou morreu ou se perdeu, né? Então, e nesse episódio finalmente é revelado o que aconteceu, né? Tá, ele acaba morrendo, né? Só que de um modo assim meio inusitado, né? E que aliás, eu não vou comentar isso não, porque foi uma das melhores experiências que eu já vi, assim, em termos de você conduzir a história de tal forma, surpreender o espectador de um modo assim, ao mesmo tempo que você fica arrasado, assim, também, nossa, que coisa horrível, que coisa triste, mas putz, ao mesmo tempo foi genial o modo como a coisa foi costurada, assim, e de uma certa forma também, você já sabia que tinha acontecido isso, e o modo que você se conecta com os eventos do presente, muito interessante. Acaba fazendo essa propaganda aqui, né? Eu ainda não vi as outras temporadas, né? Quer dizer, ainda tem uma terceira temporada, vou terminar de ver essa, tem uma terceira. Infelizmente The Wilds durou só 2, essa já tem 3. E é uma pena porque são séries que são pouco conhecidas, né? Eu acho que são séries que mereciam ser vistas, ser mais divulgadas, né? Para quem é saudoso do Lost, né? Que é uma série que marcou gerações, eu também assisti Lost desde o começo, e que no final teve aquele final absolutamente detestável, que foi a decepção total, né? Até criei o termo lostismo, né? Quando você faz tudo certo, faz tudo muito bem, no final você estraga tudo, assim, de uma forma inacreditável. Mas apesar que ainda vale a pena ver Lost, tem muita coisa interessante ao longo que você vai desenvolvendo. Não é só o final, né? Todo o desenvolvimento. Mas se você for avisado de que o final é um desastre, e é o último episódio só, sabe? Porque eu acho que a série foi muito boa. Não só até o último episódio, mas até 2/3 do último episódio dava pra ter salvo a série no finalzinho, mas vocês resolveram ferrar tudo. Bom, pelo menos The Wilds não tem esse problema, é uma série satisfatória, você vê. A primeira temporada de Yellow Jackets também é satisfatória, a finalização termina com o Cliff Ranger, que é logo solucionado na segunda. E aí eu vou continuar vendo aí, eu não sei se vou conseguir fazer um vídeo, eu nunca fiz o vídeo da segunda temporada de The Wilds. É um vídeo que deu bastante trabalho, eu não gostaria de fazer um vídeo que fosse assim, mais assim, reduzido em termos de edição, né? Mas também está muito complicado para executar vídeos agora. Por exemplo, tá prestes a fazer esse vídeo ao ar livre aqui, quando caiu um toró, tive que esperar a chuva passar. Não só por isso, porque ficou tudo molhado aqui também, né? E tô com muita dificuldade para gravar vídeos também. Mas é basicamente isso. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 13 de março de 2025. Muito obrigado por sua atenção.